Olha só, isso aqui é interessante também, densidade do treinamento. Muitas vezes a gente fala somente sobre a intensidade, né? Então muitas vezes a gente vai ver a descrição de volume, intensidade, mas uma coisa muito importante também é a densidade do treinamento. Basicamente, quando a gente descreve sobre a densidade do treinamento, é o quanto de trabalho que a gente realiza por tempo. Então, por exemplo, se você prescreveu um treino que tem, por exemplo, 400 repetições, e você realizou essas 400 repetições num período, por exemplo, de 60 minutos. E você realizou, por exemplo, as mesmas 400 repetições em outro treino, por exemplo, fazendo esse treino em 45 minutos. Então, quando você compara, por exemplo, a densidade dos treinamentos, né, do treinamento 1, por exemplo, e do treinamento 2, o treinamento 2 ele é muito mais denso, porque você fez o mesmo volume de treino, porém num tempo menor. Então você fez 400 repetições em 45 minutos, no treino 1 você fez 400 repetições em 60 minutos. Então, dessa forma aqui, você aumentou a densidade do treinamento. O que você poderia mudar para aumentar, por exemplo, a densidade do treino? Você poderia mexer, por exemplo, no intervalo de recuperação. Você poderia mexer, por exemplo, no método de treino. São duas possibilidades que você tem para aumentar a densidade do treinamento. Então, muitas vezes a gente pensa em volume, intensidade, e por vezes a gente esquece sobre a densidade, que é um aspecto importante também do treinamento. E aí, como eu disse para vocês, a densidade basicamente é uma relação do trabalho com o tempo. Ou seja, nesses dois exemplos que eu dei, você fez 400 repetições em 60 e depois você fez 400 repetições em 45 minutos, tornando esse dia de treinamento mais denso comparado com o outro. Beleza? E outra coisa aqui. Tá, o objetivo da periodização, por exemplo. Né? Qual é o objetivo da periodização? A periodização, basicamente, né, como eu já gravei vários outros vídeos falando para vocês também, ela é basicamente uma divisão do treinamento em períodos ou em ciclos. E o objetivo da periodização é você ter um maior controle das variáveis do treinamento e das fases de treino também. Então, por exemplo, você, através da periodização, você consegue determinar o objetivo para cada fase e você consegue também, por exemplo, ter um maior controle das adaptações do treinamento. Então, quando você pega, né, o conceito da periodização, de forma, né, breve, poderia ser a divisão do treino em períodos, ciclos, tá? Períodos ou ciclos, ou fases, também poderia ser fases. E a partir da divisão dos períodos, ciclos e fases, tá, você teria uma racionalização das cargas de treino. Então, dessa forma, você vai ter maior controle do treinamento e logo você também consegue atingir mais resultados. Então é como se tivesse, por exemplo, 6 meses de treino. Você pegaria esses 6 meses, dividiria em diferentes períodos, tá? Então seriam diferentes períodos, cada período teria um objetivo específico e você faria a racionalização das cargas nesses períodos de treinamento. Tá? Então, quando você pega os artigos que falam
comparo, por exemplo, os protocolos de treino que são periodizados e os não periodizados, em longo prazo a periodização ela se mostra mais interessante, porque você tem as variações de cargas e de treinamento. Quando fala de cargas de treinamento, volume, intensidade, densidade também, tá? Então nessa questão você consegue ter um maior controle, você consegue racionalizar essas cargas, e isso é importante. Outra coisa importante também é que o treinamento e a periodização ela é racional e ela não é emocional. E o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes o aluno ele quer acelerar o processo, e muitas vezes quando ele acelera esse processo, ele se lesiona, porque a periodização ela é racional e ela não é emocional. Então essa aceleração do processo faz com que muitas vezes o aluno ou o praticante ele se machuque, porque tem que respeitar as fases de treinamento, tá? Vamos ver outra aqui. Método aqui de repetição forçada. Então, como eu disse para vocês em outro vídeo também, os métodos de treinamento eles apresentam, né, diferentes características, e muitas vezes o objetivo do estudo é tentar encontrar qual método que é mais eficiente, qual método que é mais eficaz e colocar um método como melhor que o outro. Mas na verdade, né, cada método tem a sua característica, cada método você vai utilizar em determinado momento. Inclusive, quando você pega muitos artigos que tentam fazer comparações de métodos de treinamento, geralmente eles te entregam resultados semelhantes, e o que pode variar é em relação à característica de cada método. Então, como eu disse em outro vídeo para vocês também, existem métodos que apresentam maior estresse mecânico, maior estresse fisiológico, então você tem que selecionar esse método de acordo com o seu cliente e de acordo com a fase do treinamento. Então, o método forçado, o método de repetição forçada, é um método no qual você vai realizar, por exemplo, 8 repetições máximas, tá? E aqui eu coloquei, poderia ser outro número, tá? Poderia ser 6 repetições máximas, e a partir do momento que você atingir essa falha, tá? Então são 8 repetições máximas, a partir do momento que você atingiu a falha, um supervisor ou parceiro de treino vai fazer com que você realize, vai te auxiliar em mais aí 2 ou 3 repetições. Então você vai ter um suporte de um professor, por exemplo, e esse professor, a partir do momento que você atingiu a falha, então você fez 8 repetições, quando você atingiu a falha, você não conseguiria realizar mais nenhuma repetição, porque você atingiu a falha concêntrica, o seu professor ele vai te auxiliar a realizar, por exemplo, mais 2 ou 3 repetições. Então ele vai te dar um suporte, né, porque você vai estar no estado aqui já de fadiga, você atingiu a falha, e ele vai te dar um suporte, ou seja, ele vai fazer uma força externa para te auxiliar em completar mais algumas repetições. E geralmente a literatura descreve em torno de 2 a 3 repetições a mais a partir do ponto de falha.